A história é uma ciência social, é uma ciência humana. Então, ela tem que ser vista com a participação da sociedade, da economia, da política, da cultura, das mentalidades, usando todas as fontes possíveis. A fotografia, os documentos escritos, os jornais, os panfletos, os livros, tudo, a história oral, tudo que for possível. Mas o historiador deve fazer história com a sua visão de presente, com a sua visão contemporânea. Nós, do Arquivo da Cidade, quando começamos o projeto para comemorar e participar dos 200 anos da independência, começamos a pensar o que nós podíamos fazer de projetos, qual seria a nossa contribuição. Como nós somos um arquivo que guarda documentos, nós fomos procurar os documentos. E ali, cada vez, descobrir coisas mais raras, documentos mais bonitos, mais expressivos, que realmente consagravam a hipótese que nós já tínhamos de que o Rio é a capital da independência. Era uma emoção, porque eu ouvi falar do José Bonifácio desde o primário. E aí você vê a assinatura dele e você descobre como isso é importante, né? E vê todos esses documentos. Então, o arquivo é um lugar que emociona muito. E esse projeto dos 200 anos é um projeto em que a gente mergulha de cabeça. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer um grande levantamento de qual a documentação que o arquivo tinha sobre a independência do Brasil. Um arquivo, como o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, ele permite para nós, pesquisadores, historiadores, que a gente lide de uma maneira qualitativa com as fontes, né? Mas isso tudo a partir de um trabalho de séculos que vem sendo realizado por arquivistas, um trabalho de catalogação das fontes, de organização, de preservação, muitas das vezes de restauração. De fato, é uma construção, é um trabalho secular. Então, assim, é o momento do arquivo fazer a segunda coisa que ele faz já há muito tempo, né? Além de ser o lugar de guarda da documentação pública municipal, ele é o lugar de produzir conhecimento sobre essa documentação. Ele é o lugar de pensar historicamente essa documentação. Então, está sendo um momento bárbaro, assim, de revisitar, rever e, ao mesmo tempo, dar conta desse lugar de guarda, preservação, de mostrar por que é importante guardar esse documento, né? Para que serve, qual é a função do arquivo e qual é a ligação disso com a história e com a produção de conhecimento. Eu vejo essa comemoração do bicentenário uma possibilidade de maior divulgação da festa que foi a independência, né? O que significou o processo, que começa muito antes do cavalo, né, do Dom Pedro lá na frente do Ipiranga. É uma trama que vai se desenvolvendo, ela vai se formatando até que acontece. Esse documentário, por exemplo, vai mostrar exatamente isso. Os traços, as linhas que levaram à independência ou morte. Essa estrada do que foi a independência. Eu acho que esse trabalho é fundamental para isso. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte dele, como documentalista e como cidadã, né? Mas, afinal, o que foi a independência do Brasil? A independência do Brasil foi, na verdade, um processo. Ou seja, não foi uma ruptura de um dia para o outro, não foi um momento drástico a partir do qual o Brasil se separa de Portugal. Podemos dizer que o primeiro passo nesse processo, nessa caminhada para a independência, que vai culminar lá em 1822, foi a vinda de Dom João VI e da corte portuguesa para o Brasil.
E, para falar a verdade, é o momento que ele foge do Napoleão. Agora, quando ele chega em 1808 aqui no Brasil, foi um Deus nos acuda. Você imagina como que foi numa cidade relativamente pequena para os padrões atuais, receber milhares de fidalgos portugueses. Aliás, o que era o Rio de Janeiro nesse momento, né? É importante falar um pouco do que era a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 1808, era uma cidade que deveria ter em torno de 60 mil habitantes. Em 1822, essa cidade vai duplicar de população, então em 1822, a população estimada, embora não precisa, talvez gire em torno de 120 mil habitantes, e é a cidade mais populosa do que seria depois do Brasil. Quando Dom João VI chega ao que hoje é o Brasil, não havia estrutura alguma. Não havia indústria, havia poucas estradas, era preciso urbanizar as principais cidades. Ou seja, o Brasil estava por ser criado. A infraestrutura, ela demandava uma atenção, e é o que ele fará. Era preciso que aquela nova capital dispusesse de um aparato de Estado, tivesse, enfim, indústria, tivesse judiciário, tivesse órgãos que pudessem vertebrar esse império, que será um império gigantesco, um império que vai se expandir por África, vai se expandir pela Ásia, passando por territórios como Índia, chegando até mesmo a lugares longínquos como o Japão. O Dom João VI, ele foi um dos maiores negociadores da história dos brasileiros. Isso é engraçado, né? Você falar dele que ele é um dos maiores negociadores, porque ficou para a história uma ideia como se ele fosse um bobo, um cara... comedor de coxinha. Um comedor de coxinha, facilmente manipulável, enfim, que tinha relações conjugais problemáticas, que ficava indeciso entre França e Inglaterra, quando, na verdade, ele era um líder político hábil, né? Mas talvez ele realmente tivesse relações conjugais problemáticas. Não, ele poderia ter, mas o meu ponto é que, tipo, não é isso, né? Que devia ficar só na biografia dele. Mas é preciso falar que o Dom João VI, ele era uma personalidade muito curiosa. A gente já sabe que ele engana o Napoleão. A gente já sabe que ele tenta ganhar tempo com os britânicos e com os franceses, que eram as duas grandes superpotências da época. Mas ele consegue transladar um estado inteiro por 2 meses dentro de um monte de navio. Ele consegue construir um império na América, que vai ser o único império europeu cuja capital não está na Europa. O Rio de Janeiro foi a única capital de um império europeu da história. Quem é que fez isso? Isso é obra de Dom João VI. Em 1815, o Brasil ele é elevado ao status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Por que isso importa? Porque é o primeiro momento que o Reino do Brasil passa a ter o mesmo status que Portugal. Ou seja, do ponto de vista jurídico, o Brasil deixa de ser colônia. A partir de 1815, esse novo reino passa a ser reconhecido na Europa pelas grandes monarquias como equiparado juridicamente a Portugal. O Dom João VI ele era um cara esperto. Ele não queria voltar para Portugal. E a corte que estava aqui no Rio de Janeiro, ela pressionava para ele voltar. E ele pôde empurrar com a barriga para ele não voltar para Lisboa, ele fez. Ele vai enrolar todo mundo até 1821. Ele só volta para Lisboa em 1821, quando ele recebe um ultimato e ali a coisa ficou séria. Depois de 1808 e 1815, um dos momentos mais importantes nesse processo é o ano de 1820, momento em que surge em Portugal a revolta ou a Revolução do Porto. Tratava-se de uma rebelião de caráter liberal, em que a população portuguesa passava a demandar a volta da família real no Brasil desde 1808, e Portugal de fato estava abandonado, empobrecido durante todo esse período. E além de exigir a volta da família real, a volta do rei Dom João VI, eles passavam a exigir uma Constituição. Era uma Constituição liberal e, portanto, demandava que o rei tivesse seus poderes limitados e que a população ganhasse na lei direitos garantidos pela lei, e, portanto, um rei com limites, e daí falar que essa Constituição era uma Constituição liberal. Em 1820, você tem aí um conflito entre forças do absolutismo, que defendia que todos os poderes, ou os principais poderes, deveriam residir na força do rei,
e uma outra corrente, uma corrente liberal, que advogava que você precisava ter limites ao poder real, limites ao poder imperial. Então, desse confronto entre forças absolutistas e forças liberais, há essa revolução, que era, repito, uma revolução liberal. Isso chega ao Rio de Janeiro. E quando chega ao Rio de Janeiro essa ideia de liberalismo, de constitucionalismo, essa ideia emanada pela Revolução do Porto, os liberais brasileiros vão receber essa ideia de forma muito feliz. Eles concordam, a maior parte, com a proposta de se ter uma Constituição. O que eles não esperavam, no entanto, é que logo essas cortes fossem defender liberalismo para Portugal e não para o Brasil. Isso é uma coisa que aparece muito nos documentos também, sobretudo na troca de correspondência com as províncias. É muito comum a resposta de várias províncias, mesmo, as mais variadas, mas desde Minas Gerais, províncias de São Paulo, etc., falando, poxa, mas eles querem um movimento liberal, justamente não tem nada de liberal no que a Revolução do Porto quer fazer com a gente. Uhum. Porque o sentido de ser liberal na época significava contenção institucional de poderes reais, de poderes acima, né? Enfim, do que depois a gente vai chamar de sociedade civil, indivíduos, né? E justamente o que a Revolução do Porto queria fazer com a então América Portuguesa, né? Como eles gostavam de marcar, que era a América Portuguesa, era diminuir os poderes, era limitar os poderes e voltar para um estágio quase como que anterior ao do Reino Unido. Não, e eles chegam a mencionar também na documentação que é quase um retorno a um modelo colonial que existe antes de Dom João chegar no Rio. Eles falam isso explicitamente em alguns documentos, inclusive. Então, o retorno a um liberalismo para os portugueses era muito claro para as elites políticas que estavam no Brasil, né? Naquele momento. Na prática, para o Brasil, o que a Revolução do Porto vai significar lá em 1821 é uma tentativa de recolonizar. Mas a população brasileira, ou até mesmo a elite luso-brasileira no Rio de Janeiro, não vai aceitar essa volta ao status colonial. Imagine, desde 1808, o Rio é capital do Império. E a partir de 1820 e 1821, passa-se a desejar lá em Portugal que o Brasil volte a ser colônia. Isso era algo impensável naquele momento. Mas a pressão é forte a ponto de se jurar no Brasil uma constituição, uma suposta constituição portuguesa. As cortes que estão reunidas em 1821 em Portugal, elas começam a criar uma constituição à revelia do rei. E à revelia, inclusive, dos deputados brasileiros, que demoram a chegar para participar dessa confecção constitucional. Acontece que, mesmo sem Constituição, uma delegação portuguesa chega ao Rio de Janeiro e exige que a família real jure a Constituição, mesmo sem ela não existir. Inclusive o livro da assinatura, que é um livro vazio, não tem uma Constituição lá, por isso que você falou, a Constituição não estava pronta, é um dos livros mais bonitos que a gente tem no Arquivo Geral, né? A gente tem uma edição desse livro lá, eu acho que é realmente o livro mais bonito que a gente tem. E é curioso que a primeira assinatura não é do Dom João, a primeira assinatura é do Dom Pedro. Depois vem a assinatura dele. E as assinaturas dele seguem-se muitas assinaturas, né? Muitas páginas de assinatura, porque parte da população que está lá também pedem para eles assinarem também o documento. Né? Na verdade, a elite precisa assinar, já que o futuro Pedro I assina pela manhã, e pela parte da tarde, o Dom João VI ele sai de São Cristóvão, do Paço São Cristóvão, e ele assina esse mesmo documento. Mas ele vai assinar, nesse caso, no que hoje é a Praça 15, no que naquele momento era chamado de Largo do Paço. Então, o que acontece? Em fevereiro de 1821, o Dom João VI, ele jura uma Constituição que está sendo feita, jura as bases dessa Constituição, e o Pedro I também o faz, como herdeiro natural ao trono. Mais do que isso, essas cortes passam a pressionar ao longo de 1821 que a família real volte para Portugal. Mas ele não cumpre exatamente as ordens completas. As ordens completas é que ele voltasse para Portugal com toda a família. O que ele faz? Ele volta com a Carlota Joaquina, deixa seu herdeiro, né? Mas ele deixa o Pedro I com a Leopoldina. O Dom João VI ele sai do Rio de Janeiro em abril de 1821,
Mas quando ele chega em Lisboa, ele tem uma decepção logo de início. Ele é proibido de desembarcar. E alguns dos seus mais próximos assessores também não podem deixar o navio. E é muito curioso, porque é um rei que sai do Brasil muito querido, um rei que é demandado para que fique, e quando ele chega em Portugal, ele percebe que aqueles anos de absolutismo, eles estavam com os dias contados. Porque ele passa a ser, na verdade, uma espécie de rei muito limitado pela força das cortes. E a partir desse momento, o que nós percebemos na correspondência do Dom João VI é uma certa tristeza, uma amargura e até mesmo um arrependimento, em que ele percebe que quando ele está em Lisboa, e aí são palavras que vão ser utilizadas pelo Pedro I a posteriori, o Dom João é uma espécie de refém, é uma espécie de prisioneiro das cortes. Ou seja, ele não tem o status de pai bondoso, de rei querido que ele tinha no Rio de Janeiro. A gente pode dizer que o Dom João VI, de alguma forma, ele se arrepende de ter deixado o Rio de Janeiro nesse momento. E quando a gente estava mexendo na documentação, a gente encontrou uma coisa que muito pouco explorada, que para nós era quase inédita, se é que não é realmente inédita, que era uma tentativa, um projeto de elaboração do Senado da Câmara, junto com as elites políticas, de um fico do Dom João, que não acontece. Mas os negociantes com o Senado da Câmara pedem a permanência de Dom João no Brasil, que responde sentido triste, pelo menos é assim que narram as cartas, que não vai poder atender esse pedido porque a pressão já tinha chegado a um certo ponto que ele não podia voltar atrás com a ida a Portugal. Por mais que tenha sido, eu diria, uma tentativa válida, que reuniu muitas assinaturas, houve pressão da sociedade civil de então, a pressão era muito grande de Portugal e era muito grande também de alguns nobres portugueses no Rio de Janeiro que queriam voltar. Porque o Dom João VI, quando ele vem em 1808, ele havia prometido para o país que quando passasse as guerras napoleônicas, ele voltaria. Só que o Napoleão é derrotado em 1815 e o Dom João VI engana todo mundo. O João VI vai enrolando todo mundo e fica até 1821. No entanto, quando dá abril de 1821, ele não tem muito para onde correr. Chega um ultimato e ele é obrigado a se retirar do Rio de Janeiro e ele retorna a Portugal, seguindo as determinações das cortes. Fala-se muito do fico do Pedro I, mas houve uma tentativa de fico do Dom João VI. Esse fico que não deu certo. Dentro da arquivologia, a gente tem alguns caminhos a seguir. E a minha paixão sempre foi pelo arquivo permanente, a guarda permanente. Isso sempre me encantou. Assim, não posso dizer que eu não gosto de gestão documental. Não posso dizer isso, mas eu tenho muito mais afinidade com a guarda, a salvaguarda da documentação. Isso me encanta muito mais. E dá acesso ao pesquisador. É isso que motiva assim, meu trabalho, fica dinâmico. Eu gosto. Cada dia é um pesquisador diferente, cada dia é um documento diferente que eu tenho que ler, que eu tenho que abrir, que eu tenho que guardar, que eu tenho que buscar. E eu gosto dessa dinâmica, essa rotina cotidiana. É impossível você não se emocionar nem se encantar com o que é o arquivo permanente. Eu acho que é mais ou menos isso. E cada instituição que você trabalha no arquivo permanente é uma história diferente, é um acervo diferente, essa é uma emoção diferente. Porque cada um conta a sua história. Exato. Né? E aí, quando eu vou trabalhar com a preservação, eu parei ali na preservação, porque eu queria cuidar daquilo, eu queria entender melhor aquilo. Por que esse papel ficou amarelo? Eu não quis ficar só na teoria, eu quis ir um pouco mais
do que é da teoria, entender por que a umidade e a temperatura interferem nos objetos, em qualquer objeto, não é só no papel, é no meu corpo também. Então, eu comecei a gostar do que é preservar, do que é cuidar. E é um controle diário. Não, além das questões que eu falei, a gente tem que ver se a persiana está fechada, porque não pode entrar sol. A gente tem que ver se a umidade está controlada, se o ar-condicionado está ligado na temperatura que tem que estar ligado. O que vai acontecer a posteriori? Quando Dom João está em Portugal, você passa a ter, no Rio de Janeiro, uma discussão muito importante, que é o que vamos fazer de agora em diante. Qual é o futuro do Brasil? Quais são os caminhos que devem ser perseguidos? A coisa se torna mais complicada no segundo semestre de 1821. Mais especificamente em setembro, começam a chegar notícias de Portugal de que as cortes passam a ser muito draconianas com o Brasil. O caldo entorna em dezembro de 1821, momento em que o Senado da Câmara do Rio recebe a notificação de que o Pedro I tem que voltar para Portugal e que todas as suas decisões tomadas desde a volta de Dom João VI, elas têm que ser desfeitas. O que passa a acontecer nesse momento? Uma série de associações de classe, uma série de indivíduos importantes na elite se articulam, liderado pelo José Pereira Clemente, que é o presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Eles passam a se articular, passam a coletar assinaturas, pedindo que o futuro Pedro I fique no Brasil, fique no Rio de Janeiro. Entre dezembro de 1821 e janeiro, primeira semana de janeiro de 1822, eles conseguem aliciar a extraordinária cifra de mais de 8.000 assinaturas. Essas 8.000 assinaturas que são coletadas, elas são levadas até o Pedro I. Há um ponto interessante, que é o fato de que 8.000 assinaturas entre dezembro de 21 e janeiro de 22, sim, uma quantidade fenomenal de assinaturas. Para uma população, se você contar indígenas, se você contar escravizados, se você contar toda a população do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma população entre 110 e 120 mil habitantes. Ou seja, em pouco mais de um mês, você consegue a assinatura de mais de 8.000 indivíduos. Uma cifra, repito, extraordinária. Inclusive, eu lembro no momento que a gente achou o Alto do Fico, né? A gente tava na expectativa de ver o Alto do Fico, a gente imaginou que ia ser um negócio tão portentoso quanto o livro da Constituição, que a gente comentou, que é um livro bonito, lindo, um encapamento maravilhoso, e a gente ficou surpreso quando viu que, na verdade, o Alto do Fico está num códice com atas de vereação como um documento qualquer, né? Ele aparece lá no meio da documentação sobre carne verde, sobre calçamento, sobre qualquer coisa. E a gente até demorou a reconhecer, porque ele não é um documento muito fácil de ler, mesmo para quem já tem uma certa experiência com leitura de paleografia, com aquela caligrafia antiga do século XIX. E a gente começou a ler o documento e a gente demorou a perceber que era Alto do Fico, muito porque uma parte importante do documento está rasurada, que é no final da folha, lá embaixo. A resposta do imperador é difícil demais de ler, porque o documento, na verdade, é o pedido do Senado da Câmara para que Dom Pedro fique. Então a gente tem lá a declaração do Senado pedindo para ele ficar, depois é transcrita uma resposta de Dom Pedro e, em seguida da resposta, vem já uma parte burocrática dizendo quem estava lá, quem assistiu, quais eram os vereadores presentes, enfim. E o documento está rasurado, né? Acho que isso é importante contar, que o documento está rasurado. E uma das coisas que mais chamou a nossa atenção é essa, o documento está rasurado. No cantinho de uma das folhas, no final, na verdade, perto de onde se iniciam as assinaturas, tem uma rasura, escrito declaração, nesse mesmo documento. E essa declaração diz que, na verdade, as palavras ditas pelo imperador não eram as palavras que estavam naquele documento, eram outras, que são essas palavras famosas que a gente já conhece da história do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga... Estou pronto, diga ao povo que fico. A gente sempre esquece do estou pronto, né? Mas estou pronto, diga ao povo que fico. Inclusive, esse foi um dos primeiros documentos, não sei se o Eliseu vai lembrar desse momento, que a gente tinha achado, mas ainda fora de contexto. Quando a gente começou a buscar as atas de vereação, a gente achou esse documento do dia 10, é uma ata de vereação muito curta, é um parágrafo só, apenas pedindo desculpa, falando, nós erramos na impressão das palavras do imperador,
porque nós estávamos tomados de alegria e tudo mais, e que as palavras corretas teriam sido as palavras famosas. E essa ata não é assinada nem pelo vereador, nem pelo escrivão. Para dar garantia de que era verídica, a ata vai assinada pelo presidente do Senado. José Clemente Pereira. Então, o que a gente imagina, né? Na verdade, essa rasura provavelmente estava lá porque o documento foi originalmente colado na cidade com as palavras originais de Dom Pedro, que eram palavras contemporizadoras, nas quais ele não assumia imediatamente que ia ficar e enfrentar as cortes gerais. Ele estava com medo das cortes, né? É, exatamente. Ele temia pelo que podia acontecer. Então ele estava, não, vamos ver o que pode acontecer e tudo mais. Mas é possível que o povo, quando olhou aquilo lá pela cidade, falou, ué, mas ele não vai ficar? Ele não acatou nosso pedido assim com veemência? E aí, por causa da reação complicada do povo, tenha surgido essa rasura no documento. E a gente sabe disso porque a gente tem uma outra variação do dia seguinte, no dia 10 de janeiro, com um pedido de desculpas do Senado ou da Câmara, dizendo o seguinte, não, na verdade, gente, as palavras do imperador não foram bem essas, contemporizando e tal. A gente que errou. E a gente errou porque, na verdade, ele disse que ia ficar. E a gente ficou tão feliz quando ele disse que ia ficar, que a gente perdeu um pouco no que ele estava falando e escreveu o documento errado. E aí eles publicam essa variação no dia 10 com uma segunda versão, que é a versão que a gente conhece, que é a versão do Fico. Esse foi um dos primeiros documentos que a gente achou, essa ata do dia 10, e ela estava descontextualizada, porque a gente não conseguia ler a do dia 9, porque uma coisa curiosa é que no momento da restauração do documento, do códice, do livro antigo onde a documentação fica, as páginas foram embaralhadas, então a gente não tinha muita clareza ainda de que aquilo era o Fico. Então a gente achou a variação do dia 10, pedindo desculpas pelo erro, antes da variação do dia 9. E eu lembro quando eu achei, eu meio que me convenci da resposta. Eu falei, eles devem ter errado uma grafia de alguma palavra, né? Eles devem ter errado uma coisinha boba. Pô, fiquei até espantado da página não estar suja de vinho, porque eu esperaria isso da página. Mas depois a gente entendeu, quando a gente conseguiu colocar as coisas em ordem, o que na verdade tinha acontecido, né? O Fico foi um passo fundamental no processo de independência, porque é o primeiro momento em que o Dom Pedro I ele desacata de forma direta uma ordem das cortes. E é um momento que ele acata a solicitação da elite que está instalada no sudeste do Brasil. Ou seja, podemos dizer que a independência ela começa a ganhar alguma intensidade nesse momento. É verdade, não tem independência ainda, mas o processo começa a se tornar mais agudo, mais crítico. Por exemplo, no pós-Fico, a população começa a se animar. E é verdade, a ideia central nesse momento... Peguemos, por exemplo, a ideia do José Bonifácio. Era que você mantivesse dois parlamentos. Um parlamento no Rio de Janeiro, um parlamento em Lisboa. Você mantivesse o Dom João VI em Lisboa e o Pedro I no Brasil, e depois alternasse. Houve, inclusive, uma sugestão de que o rei e o príncipe herdeiro ficassem 6 meses aqui, 6 meses lá. A ideia, de fato, era manter a ideia do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Quando é percebido pela elite que a ideia de continuidade, começada em 1815, do Reino Unido não é mais possível, você começa a ter a aceleração para a independência. Tanto é que 7 de setembro, que a gente comemora, né, hoje, a data da independência do Brasil, né, feriado, não era uma data relevante na época. Os documentos não citam o 7 de setembro como uma data relevante. Quando você vê os documentos do processo de independência, ou seja, ali, a partir de 1822 mesmo, né, quando você já tem uma ideia de ruptura política com Portugal mesmo, quando as pessoas vão se referir nos documentos, aí eu digo tanto do Rio de Janeiro, como a troca de correspondência com as províncias, né, que a gente também viu, em que você corresponde com as províncias sobre o processo, se referem a 2 movimentos como muito importantes nesse processo: o Fico e a aclamação de 12 de outubro. Essas são as datas que são consideradas, de fato, muito importantes na época. O 7 de setembro era uma data muito apagada. O Brasil não tem uma ata de independência. É verdade, lá nos Estados Unidos eles têm um documento, uma ata de independência. O Brasil não tem uma declaração de independência. O que nós temos, ou melhor, o que poderíamos ter seria um documento que vai ser criado no Conselho de Estado, um documento esse que de fato vai ser assinado por todos os conselheiros e pela Leopoldina, que nesse momento era regente do Brasil. Ou seja, a Leopoldina foi a primeira chefe de Estado mulher do Brasil. No dia 2 de setembro, ela reúne o Conselho de Estado, Conselho de Estado esse que terá a figura bastante relevante do Zé Bonifácio, e a ata emanada ao final dessa reunião é que a coisa está ficando feia.
que as cortes estão cruzando linhas vermelhas, que as cortes estão tentando recolonizar o Brasil e que o Pedro I deveria romper esse relacionamento. Oficialmente, o Pedro I vai a São Paulo nesse momento para pacificar a política na província de São Paulo e para visitar a família dos Andradas, que morava em Santos. E nesse caminho de Santos até São Paulo, ele passa pelo Ipiranga, um local célebre pelo hipotético grito do Ipiranga. Grito que a gente sabe que não aconteceu, né? Mas ele estava lá no Ipiranga, mas o grito a gente sabe que não aconteceu. Cara, ele estava no Ipiranga porque ele foi encontrar com a Domitila, né? Que a casa do pai da Domitila ficava no Ipiranga. Então, eles ficaram juntos lá, vamos dizer assim. Estamos, portanto, nesse momento, em setembro de 1822, quando Pedro I recebe no Ipiranga a correspondência de que ele foi intimado a voltar, que as cortes haviam anulado as suas decisões. É nesse momento que, amparado por cartas da princesa Leopoldina, cartas do representante diplomático da Inglaterra, cartas do José Bonifácio e o despacho do Conselho de Estado, ele toma a sua decisão. A decisão de, enfim, romper definitivamente com Portugal. E, a partir desse momento, então, ele retira da sua casaca, retira da sua roupa as condecorações que estão utilizadas e ele diz que, daquele momento, Brasil e Portugal estariam separados. E, naturalmente, passa a utilizar as insígnias, as cores verde e amarelo. Isso acontece no dia 7 de setembro de 1822, mas a decisão só se consolida de fato no dia 12 de outubro. O que acontece no dia 12 de outubro? É nesse momento que ele é aclamado imperador. E o 12 de outubro era considerado, ao longo do século XIX, uma data muito importante, talvez uma das mais importantes datas cívicas da história do Brasil, porque é quando o Brasil passa a ter o seu primeiro chefe de Estado. Momento que o Brasil passa a ter a sua primeira personalidade política, não mais como de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, mas como o primeiro imperador constitucional desse novo país que está nascendo, que será o Brasil. Nesse momento, não tem mais volta. Nesse momento, ele aceita esse título de imperador e o passo seguinte será, naturalmente, a sua sagração e coroação, que será realizada no dia 1º de dezembro, na Capela Imperial, no centro do Rio de Janeiro. E naquele momento não há mais o que duvidar. O Brasil, de fato, havia rompido definitivamente os laços com Portugal. E como que se termina essa história? Essa história, na verdade, não terá lá um desfecho muito feliz, porque nós teremos guerras. As forças portuguesas estacionadas no Brasil e as decisões emanadas das cortes lá em Portugal vão, de alguma forma, responder de forma belicosa. Ou seja, haverá guerra no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, no Pará, em várias províncias. A guerra, de fato, ela acontece com muitas mortes. Ou seja, você tem um processo que, infelizmente, desata em conflito militar. No meu caso, quando eu vou trabalhar uma documentação histórica, independente se a documentação é histórica ou não, a minha preocupação é em cuidar, né? A minha preocupação é zelar. Quando você está diante de um documento ou de algum... Eu digo, quando você pensa sobre qualquer aspecto, se for um monumento, se for um documento, se for algum objeto... A minha curiosidade vem daí, né? O meu interesse é, nossa, como é que você está sobrevivendo há tanto tempo? E como é que isso está durando assim, dessa forma? Poxa, que oportunidade que eu tenho de poder estar vendo isso. Isso é muito bom. Eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade também. O quadro do Pedro Américo, confeccionado em 1888, portanto, muito tempo depois de 1822, ele não é muito fidedigno do que aconteceu de fato lá. Se você se lembrar bem do quadro, ele está em cima de um imponente cavalo, comandando tropas muito bem montadas, quase todos brancos, uma população vasta,
O Pedro I, quando ele recebe a correspondência do Rio de Janeiro, narrando o que está acontecendo, ele estava sozinho, na verdade com uma pequena comitiva, e será apenas a posteriori que ele vai se encontrar com um grupo maior de pessoas. É um quadro para ficar para a história. Foi um quadro encomendado para ser uma grande cena da formação nacional e uma cena que vai entrar para a história. Era esperado naquele quadro lá do Napoleão III, né? Essa polêmica. A polêmica de que talvez o Pedro Américo tivesse, inclusive, plagiado ou tivesse, eu diria, se inspirado em demasia em 2 quadros que retratavam Napoleão. Mas talvez igual, não é porque é um estilo neoclássico comum igual. da época. Não, é muito igual. É muito igual. Mas em pintura é normal você pegar uma obra de referência e fazer. É muito igual. Deixa eu pegar só o ano aqui. O nome da batalha é Napoleão III na Batalha de Solferino, tá? Que é uma pintura. Tá, uma pintura intitulada. É isso aqui, Napoleão III na Batalha. É muito igual. Mas eu não acho que isso é um problema pra pintura no século XIX. Era assim mesmo que se pintava. Os especialistas falam que isso é plágio, mas eu vou falar que é uma polêmica, vai? Isso é uma construção, né? Da ideia de... Inclusive, passa por uma construção de identidade nacional, né? Do que a gente se entende como país e o que a gente escolhe como datas importantes para nós mesmos, né? Toda data, né, em alguma medida, algumas com mais lastro, outras com menos, vai ser um pouco de construção histórica. No caso do 7 de setembro, a gente tem uma carga maior de construção. De fato vai ser feriado nacional só lá no século XX, né? Que vai ser um feriado nacional e passa por uma série de questões, né? Primeiro, é sempre bom evidenciar isso. Os próprios atores na época não entendiam esta data como a principal data que marca a independência, que marca a ruptura. A gente tem no século XX o crescimento econômico, político e cultural de São Paulo, que ganha um protagonismo histórico que não tinha, né? No século XIX era uma província pequena, né? Não tão relevante assim. Não tão relevante, enfim. Então, na medida em que você vai ganhando importância, você precisa mobilizar o passado para justificar essa importância, né? Então, o fato do 7 de setembro ter sido nas margens do Ipiranga, que é em São Paulo, dá ali uma importância também para isso, né? Então, depois que a gente tem a coroação, a sagração, e você tem essa troca de correspondência entre as províncias, né, pelo Senado da Câmara, a gente viu basicamente, 5.000 páginas sobre isso, né, muita coisa. Você tem troca de correspondência entre as províncias, que é basicamente não só comunicando, mas porque comunicando pode passar uma ideia de que foi uma coisa imposta. Não foi, na verdade, né? O que a documentação mostra é, olha, isso aqui está acontecendo. Então, vocês da província de São Paulo, da província de Minas Gerais, Grão-Pará e Maranhão, Piauí, etc., etc. A gente quer que vocês aclamem o imperador, então vocês respondem. E a gente tem, isso é curioso, né? Porque isso também é uma das belezas de você trabalhar com fontes primárias, porque às vezes o silêncio revela muita coisa. Então, justamente, quais são as províncias que menos respondem? Pernambuco, por exemplo, Bahia, entre outras que não aceitaram de cara o processo de independência e vai ter uma série de conflitos com elas durante aqueles anos, né? Até você consolidar o processo. Acho que não só conflitos, como sanções também, né? A gente tem uma documentação até relativamente extensa de sanções econômicas dessas províncias. Então, impedimento de transporte de farinha, por exemplo, a gente tem esse tipo de caso. A gente tem um documento, por exemplo, que é um comerciante pedindo para transportar do Rio de Janeiro para Pernambuco um carregamento de farinha, e a resposta é que não tem razão esse pedido porque os portos de Pernambuco estão fechados, né? Você tem um embargo econômico para Pernambuco porque Pernambuco não aceitou o processo de independência. E havia uma razão para esse tipo de embargo na documentação, que é o fato de que o Brasil estava em guerra de independência para Portugal. Então, as tropas portuguesas instaladas em muitas dessas províncias pegam em armas. E as tropas brasileiras são montadas de alguma forma para defender ou para lutar e para, de fato, vencer a independência. Vamos lembrar que esse processo de luta pela independência, pelas armas, vai durar pelo menos até julho de 1823. Lembremos, por exemplo, que o dia 2 de julho de 23 é uma data, o dia 2 de julho é uma data muito importante, por exemplo, para os baianos, que é a data em que consolida a vitória baiana
nesse processo contra as forças portuguesas. É feriado até hoje lá. E é curioso porque, nesse momento, esses problemas, a guerra de independência chega a tal ponto que os estrangeiros têm que jurar fidelidade e obediência quando chegam ao porto do Rio de Janeiro. E isso vale, inclusive, para aqueles que não estavam acatando os termos da independência, como, por exemplo, baianos e pernambucanos. A gente tem hoje uma ideia de brasilidade mais firme, de que todo mundo é brasileiro, o cara que está em Pernambuco, o cara que está na Bahia, todo mundo é brasileiro, mas naquela época a brasilidade ainda estava se construindo. Então, naquele momento, esse pessoal era visto como estrangeiro porque eram rebeldes à causa. Porque eram de fato estrangeiros, né? Para os tempos da época, eram estrangeiros mesmo, né? Durante a documentação a gente vê, inclusive, se construindo essa ideia do que é ser brasileiro, né? O que eles tinham em comum à época, quer dizer, antes de você ter os vários movimentos que dão início ao processo de independência do Brasil, o que a província, por exemplo, de Pernambuco, da Bahia, Minas Gerais tinham em comum é que eram colônias portuguesas na América, né? Era isso que tinha em comum. Não existia uma identidade nacional de nós somos brasileiros. A ideia de ser brasileiro é algo que vai sendo construído durante o processo de independência. É curioso porque o imperador, que era tido por alguns como autoritário, ele vai legar para o Brasil e depois para Portugal uma constituição que é considerada uma das mais liberais da época. Ou seja, a Constituição que o imperador outorga ao Brasil e depois outorga a Portugal, que é quase que uma cópia da brasileira, era um documento muito progressista para aquele momento. Esse imperador, que para muitos seria uma espécie de autoritário, ele vai nos legar não apenas um documento muito liberal para aquele momento, como ele será convidado na Europa por espanhóis, por gregos e também por portugueses para ser rei dos seus respectivos estados. Porque ele era considerado na Europa como um dos príncipes mais liberais do seu tempo. Isso também é porque quando a gente fala desse período tem muito ruído e muito anacronismo, né? Sobretudo no caso da história do Brasil, em que as pessoas têm uma tendência, daí, sei lá, não sei se é um caso de estudo dos historiadores ou de psicólogos, não sei, né? Mas a gente tem um problema do brasileiro de não gostar da nossa história, olhar com hostilidade, né? E querer sempre ver, como é que eu vou dizer, uma raiz do nosso atraso, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então a gente projeta isso para certos eventos, certos acontecimentos. Mas é absolutamente anacrônico, para a época, você dizer que a Constituição brasileira, ou mesmo o processo a gente pode discutir, mas a Constituição é uma Constituição autoritária ou centralista, na verdade não é. Na época era a maneira de se fazer as coisas, né? Na minha opinião, dificilmente o Brasil teria se mantido íntegro ou unido como conhecemos hoje se nós não tivéssemos a figura do Pedro I. O Pedro I foi, no primeiro reinado, sem dúvida alguma, uma espécie de fiador da integridade nacional, seja pela sua disposição política e militar de garantir a independência do Brasil, seja pelo sentido simbólico que a sua personalidade como monarca no Rio de Janeiro exercia como foco de centralização. E eu quero falar uma segunda coisa polêmica, que, a meu ver, o Pedro I deve ser considerado uma espécie, sim, de herói nacional. O Pedro I foi alguém que abre mão do trono português para ficar no Rio de Janeiro. O Pedro I é um personagem fundamental na construção histórica brasileira e eu não tenho nenhuma dúvida que se nós não tivéssemos Pedro I no primeiro reinado, dificilmente nós seríamos um Brasil íntegro, um Brasil unido, como veremos ao longo do século XIX. Quando a gente vê uma documentação de 200 anos atrás, é quase anacrônico você pensar, mas é isso, você tem um outro olho vendo um documento produzido 300 anos atrás. Então, e o que a gente produz hoje vai ter um outro olho sobre ele daqui 100, Exato. daqui 20. São as transformações da sociedade também, né? E as nossas, a da sociedade, a da política, a da cidade que a gente vive, a do bairro que a gente vive, que incidem nas relações que a gente tem com o que a gente está vendo, né? De documentação. E é por isso que é tão importante preservar um documento, porque ele vai ser sempre ele ali, mas quem muda somos nós. Quando a gente começa e se acostuma depois de um tempo a mexer em documentação, a gente cria uma certa frieza, né? A gente aprende a não ser muito romântico quando a gente está lidando... É o nosso trabalho, então a gente tem que ter um olhar analítico em relação ao que a gente está olhando.
Mas também é difícil quando você se envolve em alguma medida com esse tipo de projeto, onde a gente está tentando realmente resgatar um momento muito fundamental da nossa história, de não ficar mais ou menos tocado, né? Eu lembro da primeira vez que a gente descobriu o FICO, da primeira vez que a gente começou a entender o que a documentação significava, quando a gente descobriu que a gente estava entrando em contato com algumas coisas, se não novas, muito pouco comentadas, algumas eu acho que eu posso dizer que novas mesmo, a gente fica um pouco mexido, né? E tem um lado interessante na pesquisa que é voltar a ficar um pouco mexido com isso, porque já trabalhando há algum tempo em arquivo, isso fica distante. Esse trabalho de fonte primária se torna trivial depois de um tempo. Eu acho que esse é o tipo da documentação, esse é o tipo de projeto de pesquisa que a gente tem a oportunidade de voltar um pouco a se emocionar com a nossa própria história. Mais importante, talvez, do que contar história de heróis ou história de estados, seja o que me parece um dever imperativo, que é o dever de valorizar os nossos arquivos. Porque são nos nossos arquivos que estão guardadas as nossas histórias. Se não fosse a existência de um arquivo, nós não estaremos aqui nesse momento. Se não fosse a existência do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, nós não teríamos a história como o Dia do Fico, como a aclamação do imperador. E também nós não teríamos histórias tristes, como foram milhares ou milhões de histórias indesejadas, como daqueles que foram injustamente escravizados ao longo do século XIX. Mas o mais importante, talvez a mensagem mais fundamental nesse momento, é que nós saibamos olhar para a nossa história, nós tenhamos o interesse de olhar para o passado. Que nós possamos incutir nas novas gerações essa admiração, de alguma forma, essa crença de que é preciso valorizar a história e é preciso valorizar, sobretudo, aqueles que guardam esses documentos que contam essa história.
Música